Fala pessoal, vocês chamaram o Mister e eu tô aqui novamente. Vocês perguntaram, quem é Samir Chaoud, o dito novo presidente da CBF, e o que tem a ver o apoio da Leila Pereira com esse vice-presidente da Federação de Roraima de Futebol? Vamos primeiro começar falando sobre a eleição da CBF que colocou o Samir na rota da presidência. Ele é o candidato único, com o apoio de 25 das 27 federações e 10 clubes de futebol. A ideia é que ele assuma a presidência da CBF a partir do dia 26 de maio desse mês, né? E a chapa dele se chama Futebol para Todos, Transparência, Inclusão e Modernização. Enfim, aqueles jargões que a gente sabe que a maioria disso provavelmente não vai se cumprir. E aí, a gente sabe também que o sistema eleitoral da CBF favorece as federações que têm voto de peso 3. Com isso, os times eles ficam desidratados, eles têm menos poder de escolha do presidente da Federação Brasileira de Futebol. E aí, quem é o Samir Chaoud e qual é a relação de apoio com a Leila Pereira, que por meio da sua assessoria declarou publicamente o apoio a esse Samir? De onde é que ele veio? Quem é ele? Quais são as propostas? Quais são os planos dele para a CBF? Mas primeiro deixa eu te dar um recado. Não seja reprovado no TAF. O TAF, o teste de aptidão física, é um dos pontos de maior reprovação em concursos públicos. Né? Na média, ele reprova ali entre 30% e 40% e pode chegar até 60%. Às vezes também tem uma má vontade ali de quem está avaliando, mas, ou seja, não dê chance para o azar, não dê sorte para o azar. Por isso, trago para vocês aqui alguém que pode te ajudar a ser aprovado na etapa do TAF. Cezão Big C, um cara que é militar, um cara que é formado em educação física, foi fisiculturista e tem um método muito legal que já ajudou milhares de pessoas a conseguir a aprovação nessa etapa, que é muito negligenciada e que reprova na média de 30% a 40% das pessoas, e há casos que chega a 60% de reprovação. É literal que ele ajudou milhares de pessoas a conseguir a aprovação. Não perca tempo, não deixa para a última hora. O TAF é muito importante. Aponta aqui no QR Code que está aqui em cima, você vai ver os detalhes. Você tem 7 dias em caso de arrependimento, que é um direito seu como direito do consumidor. O César tem o maior canal de TAF do YouTube, é capitão do Exército, é formado em educação física, um profissional muito sério e que, assim como você, já teve que suar muito a camisa no TAF, seja na carreira militar e também para se manter preparado e trazer as melhores técnicas que vão ajudar você a passar por essa etapa. Mas voltando à grande questão, quem é o tal de Samir Chaoud, que na última semana aí surgiu do nada para substituir o Edinaldo Rodrigues? Ele é um médico infectologista, especialista na medicina esportiva, é um empresário gestor público com 12 anos de experiência, é vice-presidente da Federação Roraimense de Futebol. Guarda essa informação aqui. Por quê? Ele é filho do atual presidente, o Zeca Chaoud, que está no cargo desde 1976. Muitos de nós não éramos nem nascidos quando ele entrou no cargo. Ou seja, digamos que ele teve uma forcinha do pai dele, né, um apoio do papai para poder chegar lá, né? Ou seja, é muito ruim a gente ver como o futebol brasileiro é tratado dessa maneira muito inadequada para a gestão daquela que é uma federação, daquela que é uma comissão muito importante para gerenciar o futebol no Brasil. E aí teve também, publicamente, através da assessoria de imprensa, o apoio da Leila Pereira ao novo possível presidente da CBF. Ela diz o seguinte: ele se mostrou comprometido com as pautas que o Palmeiras vem defendendo, como implementação do fair play financeiro, redução dos campeonatos estaduais, no caso a redução ali do calendário, da quantidade de jogos, e a criação de uma liga, que é algo que já deveria ter sido feito faz tempo, né? Houve uma primeira tentativa em 1987, mas na época ali o Eurico Miranda acabou atrapalhando, né? De alguma maneira ele acabou meio que traindo o Clube dos 13 e fez um acordo com a CBF e gerou aquela grande confusão sobre quem seria o verdadeiro campeão de 1987. E quais são as propostas do Samir?
Bom, ele já deixou claro que não pretende extinguir os campeonatos estaduais, eu acho que também de fato não vai acontecer, e não necessariamente precisa acontecer, tá? Porém, ele defende uma reorganização do calendário nacional, outro pleito aí que também nada de novo sobre o sol, assim, padrão, né? O cara que também que não trouxe isso, pelo amor de Deus, né? Promete tirar finalmente a Liga do papel com a gestão dos clubes sobre o campeonato principal, e aí a CBF poderá focar nos campeonatos estaduais, no futebol de base e no futebol feminino. E aí ele quer também trazer a ideia de gestão descentralizada para dar mais autonomia para os profissionais que vão ficar sobre a gestão dele. E isso é muito importante, essa questão da gestão descentralizada, que é um rebate a uma crítica que a gente vai ver lá na frente, algumas das críticas ao Samir. Né? Ele também traz a questão da busca de transparência institucional, resgate da credibilidade da CBF, novamente, né? Aquelas frases prontas, de efeito, que todo mundo promete que vai fazer, mas que na prática vamos ver se vai acontecer de fato. Também fala da tão dita aproximação com a imprensa, reaproximar a seleção brasileira dos torcedores, né? Enfim, vamos ver como é que isso vai acontecer. No final das contas, o que vai reaproximar é futebol bonito e título, que é o que está faltando, e vamos ver se o Ancelotti vai trazer isso para a seleção brasileira. E também fala aí de um marketing voltado para reconquistar a paixão pela seleção brasileira. Novamente, pode fazer o marketing que for, pode fazer o investimento que for. O futebol é um esporte passional, então assim, se não tiver futebol bonito, se não tiver título, não vai adiantar de nada. E também ele fala da intenção de profissionalizar a arbitragem brasileira, que é um ponto que há muito vem sendo discutido, que quando você pensa nas principais séries, é muito trivial de pensar, mas se você criar essa padronização, você tem que criar para todo mundo. E nem todo mundo tem investimento, tem recurso suficiente para bancar a profissionalização dos árbitros, né? Talvez, se não dessem um salário absurdo para os presidentes das federações, sobraria dinheiro para subsidiar a profissionalização dos árbitros das esferas menores do futebol, que permitiria fazer essa padronização de cima para baixo. E aí, falando sobre os salários, a questão das polêmicas, né? Ele rebateu, né, a questão da mesada das federações, ele diz que na real é uma verba de fomento, que pouco se vê de fomento na prática, né? Muito campeonato sem VAR, árbitros horríveis, né, de nível baixíssimo e por aí vai. E também pretende estudar a questão da isonomia no salário das federações. Quem sabe aí ele chega em algum racional que sobra dinheiro para investir onde importa, né? Mas conhecendo o histórico da CBF, pode ser que essa isonomia seja, na verdade, subir o salário de todo mundo, né? Ele também rechaça as acusações, né, e diz estar preparado emocional e tecnicamente. Reconhece também que o cargo é politizado e promete a resistir a pressões. Duvido muito, né? Ele é uma figura que não me parece ter muito poder dentro dessa politicagem, né? Ele é quase que foi colocado lá, então ele vai dever um favor para muita gente, que é o que eu acredito, essa é uma opinião que eu tenho sobre o caso dele. E sobre ele rechaçar as acusações, isso é muito importante, de algo que a gente vai ver mais aqui para frente, tá? Bom, ele foi escolhido nos bastidores por uma espécie de consenso das federações, e aí a crítica que ele rechaçou é justamente por vir de um Estado sem representatividade no futebol. Então, se não é um Estado que tem tino para o futebol, será que faz sentido ele, que foi o vice-presidente de um Estado que tem pouca representatividade, cujo pai está desde de meados da década de 70 na presidência da Federação de Roraima, será que ele é a pessoa mais adequada? Por isso que ele diz da questão de descentralizar a gestão. Porque aí o que ele vai fazer? Ele sabe que ele não é a pessoa mais adequada para esse cargo, tem pessoas muito melhores para assumir essa função, e aí por isso que ele diz que vai descentralizar. Então, talvez a gente tenha uma gestão onde os diretores e as vice-presidências tenham mais poder, que pelo menos é o ideal, né? Se você traz pessoas competentes para fazer, você tem que delegar e confiar. É assim que deve funcionar numa organização, numa empresa, numa associação decente, né? Que a gente sabe que não é muito bem o caso da CBF, né? Ele é acusado de ser uma espécie de peça do sistema, né, que perpetuaria o poder das federações na CBF, que a gente entende e sabe que é algo péssimo. Por outro lado, a defesa argumenta o seguinte, que ele traz uma espécie de renovação fora do eixo, né?
Nesse sentido, é importante observar que realmente, assim, muitos dos principais presidentes de federações da CBF envolvidos em problemas, em escândalos, eram do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, assim, não necessariamente também ser do estado onde está a maior força do futebol é uma garantia de que vai operar de maneira adequada. A gente viu que na prática não foi isso que aconteceu. Então, deixa aí nos seus comentários. Essa é a primeira série de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre esse movimento da CBF, sobre o Samir Chaud. Vamos falar também da vice-presidente dele e vou falar também um pouco sobre o futebol de Roraima, tá bom? Deixa nos comentários, se inscreva no canal. Bom jogo e chama o Mister!